Hiro Onoda, o soldado que lutou 30 anos por uma guerra que já tinha acabado. Gente, nesse vídeo eu vou falar até japonês. Eu acho que eu mereço um like, hein? Já vai dando like aí, hein? Tô merecendo, hein? 1945, a guerra terminou, mas numa ilha perdida no Pacífico, um soldado japonês escutou o silêncio e acreditou que era uma armadilha. Enquanto o planeta celebrava a paz, ele afiava a lâmina, carregava o rifle e esperava o inimigo. Por um ano? Não. 30 anos. 30 anos lutando sozinho contra inimigos que só existiam na sua memória. Essa é a história real de Hiro Onoda, o último combatente da Segunda Guerra Mundial. O homem que transformou a selva no seu próprio inferno. Hoje, no Além do Conto, você vai entrar na mente de um soldado que o tempo esqueceu. Um homem tão leal, tão disciplinado, tão radical, que ignorou panfletos lançados do céu, ignorou rádios transmitindo a rendição, ignorou até cartas escritas pela própria família, porque ele acreditava apenas em uma coisa: nunca se renda. E essa frase se tornou a prisão mental que segurou Hiro Onoda na selva por 3 décadas inteiras. Se prepara, porque quando você achar que essa história chegou ao limite, ela vai virar do avesso. O nascimento da missão Hiro Onoda nasce em 1922. Cresce no Japão Imperial, onde a obediência era a lei. Aos 20 anos, em 1942, ele é conscrito, mas o exército vê algo nele, algo frio, resistente, calculista. Onoda é selecionado para treinar numa das escolas mais duras do Japão, a lendária escola Nakano. Ali ele aprende guerrilha, sabotagem, infiltração, resistência psicológica. E ele sai de lá não como um soldado, mas com uma arma de sobrevivência humana. E em 26 de dezembro de 1944, ele recebe a missão que vai destruir sua vida. Destino: Ilha Lubang, Filipinas. Objetivo: atrapalhar o avanço americano, destruir o pier, sabotar o campo de pouso. E a ordem final e mais importante de todas: Onoda, você não tem permissão para se render. Você não tem permissão para morrer. Essa ordem não era militar, era uma maldição. O mundo acaba e ele não. Agosto de 1945, o imaginável acontece. Hiroshima explode, Nagasaki explode, o Japão se rende, a guerra acabou. Mas Onoda está na selva, sem contato, sem rádio, sem comando. Aviões jogam panfletos sobre Lubang. O Japão se rendeu, volte para casa. Cartas das famílias, assinaturas reais, fotos. Mas para Onoda, tudo isso era mentira. Ele analisa os folhetos, estuda cada frase e conclui: propaganda americana. Ele queima tudo e diz aos companheiros: a guerra continua. E assim nasce a Guerra Fantasma. A guerra que só existia na cabeça dele. Os anos passam, o mundo evolui, a televisão nasce, o rock invade o planeta, homens vão para a lua. E Onoda continua em 1944, no mesmo lugar, com a mesma arma, com as mesmas ordens. O grupo inicial de Onoda era pequeno, mas fiel. Yushi Akatsu, Suashi Shimada, Kishishi Kozuka, tá difícil, hein? Onoda e seus companheiros roubam comida, invadem vilas, trocam tiros com moradores e policiais. Se escondem como sombras. A selva vira o lar, a chuva vira companheira e a paranoia vira religião. Relatórios mostram que cerca de 30 civis filipinos podem ter morrido, não por maldade, mas porque Onoda achava que todos eram soldados americanos disfarçados. O primeiro desertor acontece em 1950. Akatsu desiste, se rende. Para Onoda, isso é traição. E ele afunda ainda mais na própria ilusão. A solidão começa a matar. O tempo destrói tudo, mas Onoda não percebe. 1954, Shimada, seu amigo e parceiro, leva um tiro em confronto com a patrulha filipina. Morre nos braços de Onoda. Mas já estamos lá em 1972. O Japão virou potência econômica e Onoda ainda está em 1944. No mesmo ano, Kozuka é morto pela polícia filipina durante uma operação de queima de arroz. E pela primeira vez em décadas, Onoda está sozinho. Imagine você viver 28 anos com pessoas e de repente não tem mais ninguém. Só você, a selva e a missão. Ele se torna o fantasma de Lubang, o último samurai de uma guerra que não existia mais. Entra em cena um aventureiro impossível. E então, algo inacreditável acontece. Um jovem aventureiro chamado Norio Suzuki, um japonês excêntrico, mochileiro, espírito livre,
ele diz aos amigos: vou encontrar 3 coisas, um panda, um pé grande e Ho-Ho Onanda. Sim, exatamente nessa ordem. Ele voa para Lubang e em 20 de fevereiro de 1974 ele encontra Onoda na selva. O soldado aponta a arma, Suzuki levanta as mãos, ele tenta convencer Onoda de que a guerra acabou. Onoda escuta, pensa e responde: eu só me rendo se meu comandante me der a ordem. E Suzuki diz: beleza, vou buscar ele. E ele vai, porque esse é o nível de insanidade dessa história. E Suzuki volta ao Japão com a maior descoberta da sua vida, a última ordem. O Japão fica em choque. As fotos de Onoda vivo viralizam em jornais do mundo inteiro. E o governo encontra o ex-comandante Yoshimi Taniguchi, hoje um senhor pacato, dono de uma livraria. Eles o levam até Lubang e 9 de março de 1974 acontece a cena mais épica dessa história. Na floresta, um homem idoso se aproxima e de trás das folhas surge Onoda, armado, fardado e envelhecido, como se tivesse saído de um portal do tempo. O comandante abre o papel, ordem oficial: Onoda e Ho, a guerra terminou. Você está dispensado da missão. Onoda congela, o corpo treme, a arma cai no chão e pela primeira vez em 30 anos ele chora. O mundo que ele não conhece mais. 10 de março de 1974, Onoda se rende oficialmente. Entrega o rifle a Higisaka, 500 balas, granadas, tudo intacto, viu? E a adaga que sua mãe deu para ele em 1944. O presidente das Filipinas, Ferdinando Marcos, perdoa seus crimes. Quando volta ao Japão, ele não entende nada. Carros modernos, prédios gigantes, televisão, tecnologia por todos os lados. E ele diz: ué, eu saí de 1944 e acordei em outro planeta? Ele vira celebridade, escreve um livro em 1964 intitulado Sem Rendição, Minha Guerra de 30 anos. E em 1965 se muda para o Brasil, acredite, hein? Ele vira fazendeiro no Mato Grosso do Sul, hein? Depois volta para o Japão. Funda uma escola de natureza para educar jovens. E Ho-Ho Onanda morre em 2014, aos 91 anos, em Tóquio, encerrando de vez uma das histórias mais inacreditáveis da humanidade. A história de Ho-Ho Onoda não é sobre guerra, é sobre convicção, é sobre o peso de uma promessa, sobre como uma única frase pode virar uma prisão invisível. Quantas vezes nós mesmos já ficamos presos em ideias antigas, hein? Em medos que já não existem, em batalhas que no fundo já terminaram faz tempo. Onoda lutou 30 anos por uma guerra fantasma. E talvez sem perceber, a gente também lute todos os dias contra inimigos que existem apenas na nossa cabeça. E é por isso que essa história importa, porque ela nos lembra de uma verdade brutal, que não existe prisão mais forte do que a que você mesmo constrói. Porque o que vem aí não é só história, hein? É verdade, é caos, é emoção pura. É o além do conto em sua forma mais intensa. Inscreva-se agora aqui, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo, porque alguém precisa ouvir isso, hein? Obrigado por ficar até o final. E lembre-se, às vezes a batalha mais difícil não está lá fora, está aqui dentro. Nos vemos no próximo Além do Conto.